sofrendo uma estiagem prolongada aqui na região de São Joaquim, Orlândia. E por conta disso, muitas queimadas têm acontecido todos os dias na nossa região. Isso provoca acidentes e também pode trazer sérios problemas para a saúde das pessoas. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, hoje o T-Voz está aqui no Corpo de Bombeiros da base de Orlândia. E a gente vai falar hoje com o subtenente Fábio Gonçalves Teixeira. Tenente, muito obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz. É um prazer falar com o senhor aqui hoje. O senhor receber a gente aqui para falar um pouco sobre assuntos importantes para a nossa comunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Estevam, agradeço também a oportunidade dos nossos ouvintes estarem nos ouvindo. Realmente é um período crítico, né? Todos os anos a gente passa por isso. Infelizmente, a cada ano que passa a gente percebe que vai piorando a situação. Realmente essas queimadas têm trazido muito prejuízo, muito, tanto ao meio ambiente quanto a algumas propriedades rurais. Perdas de canaviais, outras plantações das imediações e, consequentemente, aquelas pessoas, né, digamos, menos favorecidas são as que mais sofrem, pessoas idosas, crianças, que acabam lotando nossos prontos-socorro, né? Que vivem lotados, pessoas com problemas de asma, bronquite e por aí afora. Agora, subtenente, como que o Corpo de Bombeiros vê essa situação? Vocês recebem muitas ligações, muitos chamados para atender essas ocorrências de incêndios em plantações, incêndios aqui em canaviais e também em florestas, até que a gente viu aqui na entrada de Orlândia, aquele desastre ambiental que aconteceu recentemente. Sim, hoje em dia a gente recebe em torno de 60 ligações diárias. Posso dizer que dessas 60 aí gera em torno de 8 a 10 ocorrências. Dessas 8 a 10 ocorrências, metade delas é chamado para que se atenda incêndios, né, dos mais variados possíveis, desde um terreno baldio até uma mata de grande proporção, como foi aquela aqui na beira da rodovia Anhanguera. Infelizmente, né, a gente tenta atender a todos, mas nem sempre a gente conta com viaturas e recursos em quantidade suficiente para que possamos atender a todos de uma maneira condizente. Infelizmente, muitos lugares vão ficar prejudicados, porque o tempo de resposta acaba ficando muito extenso. Geralmente, nessas ocorrências, tenente, o que o senhor observa? Começa de acidentes mesmo, pessoas que jogaram quimbas de cigarro, ou por algum tipo de pequenos incêndios que começaram, ou seria mais criminoso, as pessoas que atearam fogo mesmo nesses locais? As possibilidades, na verdade, são as mais variáveis possíveis, né? A gente não pode afirmar que alguém ateou fogo, né, de maneira proposital, até porque a gente não viu. Mas já tivemos aqui relatos de pessoas que passaram na beira da rodovia, um local onde a gente havia acabado de apagar um incêndio na mata, e aquela pessoa que passava por ali viu que uma outra pessoa desceu de um veículo e ateou fogo no mesmo local onde a gente acabou de apagar. Então existe essa possibilidade, existe. Só que eu acredito que a maioria desses incêndios em vegetação natural, terreno baldio, grandes matas, eles acabam ocorrendo por, digamos, falta de cultura de determinadas pessoas. Porque a partir do momento que, se eu jogar uma latinha de cerveja, por exemplo, no meio do mato, quando vem a seca, aquele metal vai agregar calor, ele vai acumular caloria, podendo sim passar por uma gramínea, por um graveto, e quando se vê, a mata inteira pegou fogo. Da mesma forma, seria um pedacinho de metal, uma garrafa de cerveja quebrada, né, que reflete uma incidência maior de luz solar e acaba fazendo com que o mato pegue fogo. Então as possibilidades são as mais variadas possíveis. E qual que é o transtorno que isso pode trazer para as pessoas aqui da cidade de Orlândia, de São Joaquim da Barra e também da região com essas queimadas? Pode trazer problemas de saúde e também provocar acidentes. Como que o Corpo de Bombeiros também orienta essa situação? Agora há pouco eu recebi uma ligação aqui, os colegas atendendo a um incêndio aqui próximo a Morro Agudo estão preocupados porque o vento está atrapalhando os trabalhos. O pessoal que está lá estão tentando cercar o fogo e chegou no canteiro lateral à rodovia. Então a gente se preocupa em não deixar pegar fogo na mata, em preservar os animais, não deixar alastrar para canaviais, cafezais, outras culturas, mas também existe o risco de se provocar acidentes, como é o caso ali. Os colegas preocupados em deixar uma viatura sinalizando em ambos os lados da rodovia para se evitar acidentes. Com relação à saúde, não resta dúvida que nessa época de seca, desde março até aí o mês de outubro, novembro de cada ano, as nossas secretarias de saúde municipal, estadual, têm um aumento de gastos, de custos muito alto, né?
E tudo isso porque alguém de alguma forma errou. A pessoa toma uma determinada atitude, mas não pensa na consequência. É como aquele proprietário de um determinado terreno, que ele prefere esperar secar e atear fogo para fazer a limpeza do terreno. Dessa forma, ele achando que está fazendo uma coisa certa, mas acaba agredindo a natureza, a vizinhança, prejudica o solo. Infelizmente, a gente convive com isso. Quais são as orientações, Tenente, que o senhor faz aí para as pessoas que vão assistir, né, nossa reportagem, para evitar que isso aconteça? Quais medidas que a população pode ter no dia a dia que ajudam a combater tudo isso? Pura e simplesmente mudança de atitude. Seja na cidade, seja na zona rural, evitar de toda e qualquer maneira atear fogo para se fazer limpeza do terreno. Existem outras formas de se fazer a limpeza sem atear fogo, porque o risco de propagação, de destruição de mata, de plantação, até de vidas humanas, existe. Então, se quem está nos ouvindo não tiver essa mudança de comportamento, infelizmente nós vamos passar a cada ano brigando com essa situação, até chegar a um ponto que não se tem mais vegetação na nossa região. Consequentemente, os animais que lá estão virão da cidade. Aí aumenta o número de ocorrências para nós, para a captura de animal. Já pegamos na cidade, tamanduás na cidade, onça, lobo. Por que esse animal está aqui? Porque estamos, de uma maneira geral, o ser humano, estamos destruindo as reservas. Consequentemente, cada ano que o fogo passa, um pedaço a menos que o animal tem para sobreviver. Então a gente pede, encarecidamente, para quem está nos ouvindo, evitar de todas as maneiras, e mais, divulgar essa informação. Agora, outro ponto também, Tenente, que eu gostaria de abordar com o senhor é com relação ao período quente e seco que vivemos. Há perspectiva de início das chuvas mais frequentes, ou o início verdadeiramente das chuvas, a partir de agora do final do mês de outubro, início de novembro. A tendência é que essas chuvas comecem a ser mais frequentes, aqui na região inclusive. Isso torna também calor e as pessoas começam a frequentar mais os clubes, ranchos. Isso aumenta o número de afogamentos? Tenente, o que o senhor tem observado com relação ao passar dos anos? Eu estive comparando o ano de 2013 com esse ano de 2014, e a cada ano a gente percebe que, por exemplo, no período da seca, o que mais traz serviço ao bombeiro é o serviço contra incêndio. Já no período das águas, são serviços ligados a salvamento. E quando eu falo em salvamento, eu falo de várias coisas. Por exemplo, árvores que caem, galhos de árvore que ao longo do ano cresceram e quando passar o vento ele vai trincar, rachar, quebrar. Outra coisa que acontece muito, as folhas das árvores caem nos telhados. Quando começa a chover, toda aquela sujeira vai onde? Vai na cara. Automaticamente vai inundar o teto, vai inundar a casa. Então tem uma série de ocorrências que, por estar no período chuvoso, vai acontecer. Tanto no ambiente urbano quanto lá no mato. O problema de estar no ambiente rural qual é? Presença, que a gente vive numa região privilegiada nesse sentido. Embora a gente veja aí que as nossas fontes de água, a nossa bacia hidrográfica, cada ano que passa está menor. Consequentemente, com o calor, muitas pessoas vão para a beira de rio, piscina, lagoa, represa, córregos. Consequentemente, vão se colocar em risco, na tentativa ou na intenção de se divertirem, acabam perdendo suas vidas. É um outro problema que a gente tem. No ano de 2013, tivemos 5 casos de afogamento, sendo 3 em rios da região e outros 2 casos em represas. Neste ano de 2013, o número diminuiu. Desde janeiro até agora, começo de outubro, tivemos 1 caso em rio e mais um caso recente, aqui em São Joaquim, numa lagoa, uma área represada. Vamos torcer para que esse ano que vem, diminua mais ainda. Tenente, e a gente sempre ouve as pessoas dizendo, olha, eu sei nadar, já estou acostumado a pular em piscinas, vou assim em ranchos com frequência e acabam se arriscando e pulando represas, rios, lagos. É arriscado, Tenente? É diferente essas situações. Qual que é a visão do Corpo de Bombeiros? A maioria das situações onde as pessoas se afogam com água parada são piscinas, São piscinas. A água parada é uma coisa, onde a gente encontra correnteza, como rios, ou até no litoral, no mar, a situação é outra. E quando uma pessoa dessa que acha que sabe nadar, se vê
levada pela correnteza do rio ou até do mar, a situação muda. Aí essa pessoa tem que ter um contato com água, uma adaptação com água muito boa e muito bem treinada. A resistência dela tem que ser muito maior para lidar com água em correnteza. Porque de repente acha assim, não, como eu entro na água e não afundo, eu sei nadar. Mas será que tem resistência suficiente para se suportar e não ser afogado? Então o conselho que fica aqui, né, a gente aproveita a ocasião, para todas aquelas pessoas que exercem de alguma forma domínio, poder, responsabilidade sobre outras pessoas, que exerçam esse papel, principalmente para aqueles jovens e do sexo masculino, que é um fato. A maioria das pessoas que se envolvem nesse tipo de acidente aquático, né, perdendo a vida por afogamento, são jovens do sexo masculino, que até por ações de hormônios, né, ações hormonais no organismo da pessoa, ele se arrisca mais, ele é mais aventureiro, ele quer se mostrar, ele quer fazer graça para alguém e acaba se afogando. Então, todo e qualquer local onde tiver água, seja represa, rio, piscina, a pessoa tem que saber muito bem o que está fazendo e possivelmente ter ali qualquer tipo de objeto que flutue, porque se essa pessoa chegasse a ser levada pela correnteza, ou mesmo a piscina estivesse afogando, que alguém que esteja por perto jogue para que tente tirar. Então fica aí o conselho. Nunca tentar salvar por si só. Então, para tentar salvar é outra condição complicada, porque a pessoa tem que saber nadar muito mais ainda e ter uma resistência muito maior, porque a primeira reação da pessoa que está se afogando é se agarrar em tudo que chega perto. Portanto, se você tenta salvar uma outra pessoa, confiando que você vai conseguir, essa outra pessoa tende a te agarrar. A tendência, então, é que os dois se afoguem, como já aconteceu em vários casos. Agora, Tenente, outra situação também que a gente precisa observar é que muitas pessoas que vão pular no rio, às vezes olham uma distância, olha, eu acho que eu consigo atravessar, porque visualmente ela acredita que é uma distância curta, mas, de acordo com as pessoas, não tem como medir visualmente. Às vezes ela acha que é pequena a distância, mas na hora que entra é muito maior e não dá conta de atravessar. Muitas vezes acontece isso também. Com certeza, né? São pessoas desinformadas, né? Pessoas desinformadas e mais ainda, são aquelas que eu acabei de dizer, não estão preparadas para esse tipo de exercício. Aliás, a natação é um dos exercícios físicos mais completos que existe, porque trabalha todos os grupos musculares do organismo. Automaticamente, a pessoa que se submete a uma natação, ele vai se desgastar mais fácil. Se a pessoa não tem costume com água, ele vai enfraquecer mais rápido. E dependendo da distância que ele está da borda, da margem do rio, com certeza, essa pessoa vai ter problema podendo se afogar e virar óbito, como foram os 5 casos do ano passado, mais esses 2 casos de 2013. Agora, em piscinas, ranchos, clubes, qual a preocupação com crianças? Com certeza, aí a preocupação maior é dos pais e responsáveis. Mesmo às vezes uma criança pequena sabendo nadar, tem que ter um monitoramento constante, pessoas adultas responsáveis vigiando e com boias, com objetos que façam esse corpo flutuar. Tanto quem é o responsável, quanto para quem é o dono desse rancho, dessa área de lazer, dessa piscina, desse clube. Tem que ter um pessoal preparado, orientado, para que evitem o problema. Porque se a gente conseguir trabalhar a prevenção, nós não vamos ter que remediar, não vamos ter que entrar em ação, buscar um corpo e, infelizmente, com aquela cena triste, entregar para um familiar, porque não resta mais o que fazer. E também boias, né, para crianças. Sim, boias nos braços, objetos flutuantes tipo uma espuma, né, que a gente chama aqui de life belt. Então são vários objetos que se tem por aí que flutuam, que podem salvar uma vida. Agora, se quem é o responsável pelo ambiente, ou mesmo a pessoa que vai nadar, ou seus responsáveis, não se preocupam, nós vamos ter que trabalhar. E também para isso, infelizmente, nós vamos ter que fazer o serviço. Tá certo, Tenente. Muito obrigado por receber a gente hoje aqui no Corpo de Bombeiros da base de Orlândia, para orientar as pessoas com relação a essas queimadas, que pode trazer transtornos para a comunidade, e também sobre a questão dos afogamentos. Muito obrigado e sucesso nos trabalhos de vocês aí no dia a dia. Obrigado, Estevam, pela oportunidade, obrigado aos ouvintes e conte sempre com a gente, que estamos aqui à disposição para trazer qualquer esclarecimento ao público. Muito obrigado. Tá certo, obrigado. Conversamos, portanto, com o subtenente Fábio Gonçalves, aqui do Corpo de Bombeiros de Orlândia, falando um pouco sobre essa questão das queimadas e também dos afogamentos, que agora geralmente as pessoas começam a entrar mais em piscinas, ranchos e frequentar também rios aqui da nossa região.